Olá, uma grande alegria ter você aqui. Eu sou Sandra e este é o canal Meta Humanidade. Quem é o Amit Goswami? Bom, se você fizer uma pesquisa no bom e velho Google, talvez você saia de lá um pouco confuso. Como assim? Você vai obter três respostas basicamente. Foi o que aconteceu, hein? Então, não dá pra gente, né, entender de cara quem é o Amit Goswami. Pressupõe-se que você vai ter três respostas. Amit, das pessoas do senso comum, que vão buscar no Google e vão encontrar o Amit ligado à autoajuda. Um Amit que é filho de um guru indiano e um Amit que você pode encontrar sua obra nas prateleiras de autoajuda. Este seria assim, visto assim, de uma forma bem caricata. Com um pouquinho mais de insistência, sendo realmente um buscador com sangue na veia, você encontrará o Amit físico com formação em PhD, você encontrará uma obra vasta, você encontrará o Amit que faz o ativismo quântico e o Amit que está preocupado em quebrar alguns paradigmas. Este é o que nos vai interessar nesse depoimento aqui. E um terceiro Amit seria o Amit que vai ser testemunhado pela ala de pessoas que têm receio em perder os empregos, né? E aí não vão comungar das suas ideias e vão permanecer nos seus cantinhos intocáveis e na ciência clássica, né? Vigente, do mundo vigente. Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre esse Amit que estamos interessados. Então, o meu pedido dessa consciência, ela foi feita, como tem aqui em alguns vídeos, né? Ela foi feita na primeira onda, no pedido da primeira onda. E, para ser sincera, eu não conhecia muito bem essa consciência, porque eu tinha tomado contato com ela no filme Quem Somos Nós, e através das falas do professor Hélio Couto. E eu me tornei assim bastante interessada, porque ele tem uma obra que é o Universo Autoconsciente, que também foi pedido nessa onda, nessa primeira onda também tive a curiosidade de pedir esse livro. Assim, a gente tem um grande catálogo no universo e com essas infinitas possibilidades eu disse, por que não, né? Vamos testar o Amit, vamos testar o livro do Amit. Mas, gente, eu dei uma cabeçada tão grande com este livro, porque é um livro escrito por um físico, querendo ou não, é um PhD formado pela Universidade de Calcutá. É um PhD inteligentíssimo, de um bom humor, assim, excepcional. Então, você lendo esse livro, quem tá zerado, assim, eu passei 7 anos da minha vida num apagão, num apagão intelectual. Não sei se um dia eu vou ter coragem de vir aqui e contar um pouco da minha história, mas assim, eu tenho a formação em psicologia, como eu já falei, assim, eu não ostento muito isso, quer dizer, não é para ser ostentado, né? E eu abri mão desse meu lado, né? E eu passei 7 anos nesse apagão e me meti a fazer essa empeleitada, né? Então eu empreendi essa aventura de ler um físico PhD
de física quântica, mecânica quântica, né, que não é qualquer coisa, as esquisitices da mecânica quântica. Então eu me aventurei e comprei logo este livro, assim, de cara. Foi a onda chegando e esse livro sendo lido. Sendo que não foi como eu pensei. Eu comecei a ler o livro, mas assim, eu me senti um pouco despreparada para o conteúdo, apesar de estar recebendo a onda, porque não é assim como a gente pensa. A gente não pode entender essas coisas por um recorte, né? A partir de um recorte. É uma onda que vai entrar, vai chegar, vai entrar nos meus microtúbulos e eu vou fazer acontecer. Não é assim, porque nós não podemos esquecer que temos as crenças, que temos muitas limpezas a fazer. E foi justamente isso, eu estava consciente disso desde o início, mas eu quis testar porque a vontade de colocar as coisas em prática, assim, com um olhar um pouco materialista, faz a gente ter um pouco desses tentativas e erro. Aí eu tentei e me desorganizou um pouco e eu deixei de lado. Fui cuidar da minha vida, fui viver minha vida, deixei esse livro aí, lindo, maravilhoso. Tem muita coisa interessante nesse livro. É um livro que vale a pena demais a gente parar e fazer um acompanhamento de cada capítulo. Esse livro está dividido em 4 partes. Então, eu estou lendo agora, eu estou na compreensão que eu tenho hoje, no poder de abstração que eu estou conseguindo readquirir. Então, está sendo bem mais fácil para mim. Eu estou cada vez mais encantada com a leitura desse livro. Então, não é uma linguagem difícil. Ele explica de modo muito engraçado até, né? Ele é uma pessoa muito bem-humorada, é uma pessoa muito espirituosa. Olha, eu estou tão encantada com essa consciência, inteligentíssima. Então, a experiência é essa. Não era como eu imaginava, mas foi uma sementinha que foi plantada lá na primeira onda e agora eu estou, vamos dizer assim, né, vendo a plantinha crescer e ademais a gente vai lá para frente, a gente planta e a gente colhe esse fruto. Eu tenho certeza que eu vou conseguir trabalhar com essa consciência e ajudar muitas pessoas que estão nessa nossa caminhada. O interessante de pedir a consciência casadinha com a sua obra literária é uma experiência muito válida. Por quê? Porque você consegue, na própria leitura, você vai identificando outras vertentes que vão te abrindo também a consciência, outras citações que vão aparecendo na própria obra de cada consciência dessa. E você também vai fazendo uma conexão com o que foi visto no caminho das palestras. Você consegue fazer... Tem obras dessas que elas têm pontos comuns e você consegue prender, a juntar os fios soltos que fica, porque a gente fica com muito fio solto quando começa a estudar o caminho das palestras, fica muita coisa assim, né? E aí é muito interessante, é muito desafiador o processo e eu tô assim encantada. Então, o ponto comum que ele vai ter com a outra consciência, a de Jung, é que ambos, né, são pessoas de ciência, pessoas que foram destaques, né, no que fizeram, sendo que o Jung, ele não se pronunciava, fazia tudo de um modo que não fugisse da rigidez da ciência. Ele conseguiu trazer para a psicologia, não é, um caráter muito científico. Ele pegou emprestado alguns conceitos da física, não é, e trouxe para a psicologia.
Isso vale até um outro vídeo lá pra frente, quem sabe. Mas assim, Jung ele se manteve nesse sigilo, né? Ele se isolou um pouco para poder viver melhor tudo isso. Tanto é que o seu livro, o Livro Vermelho, ele só foi publicado após a sua morte. Então ele fez esse caminho, não é? Ele não enfrentou, ele não entrou em rota de colisão com o paradigma vigente. Já o Amit, ele teve mais essa ousadia, né? Então, você vai notar aí que, na essência, eles estiveram no mesmo caminho, olhando para o mesmo horizonte, mas cada um com a sua particularidade, com a sua forma de ser. E assim, é muito encantador ver que um físico, ele joga o balaio dos pães nas águas, vai lutar pelo que acredita, pelo que é o certo. Ele fala que chegou no limiar, né, na abóbada, chegou lá e ficou cara a cara com a realidade última. Então não dava para fazer de conta que isso não existe. Então acredita-se também, né, é uma opinião minha e acho que de muita gente também, que ele teve sim uma forte influência do seu pai, um guru indiano, Brahmani, e isto é citado também no livro. Ele dá uma rebuscadinha aí nessa característica. Então é um livro impressionante, gente. Só você lendo esse livro, eu vou deixar até aqui no link, no primeiro comentário, o link desse livro, se vocês se interessarem. E nós poderemos trabalhar esse livro juntos. Com certeza, é maravilhoso. Estou super encantada. Enchanté. Lado sombra. Sim, lado sombra. Talvez, e eu não estou lamentando por isso, o fato de ter escolhido essas consciências com essa característica introspectiva, né? Muito voltadas para conteúdos densos, psicologia de profundidade, né? Um ser que está muito ligado às suas raízes místicas de indiano. Isso de fato está me influenciando um pouco, está me trazendo muito para esse mundo assim da abstração, do si mesmo. E eu realmente também precisava disso, inclusive eu já comentei com vocês que eu tenho essa característica, mas eu estava muito preocupada com o meu apagão, né, de 7 anos, de apagão em que eu abri mão de tudo e fui viver a realidade materialista, lutando pela sobrevivência, porque era assim que funcionava a minha cachola, né? Na minha cachola, na minha história de vida, em tudo que foi ensinado para mim, era isso. Ou você luta, minha filha, ou você não vai ter nada, Aí você vai vendo sua vida passar, você vai adquirindo cabelinhos brancos, né? Assim que eu tô até assumindo os meus, graças a Deus. Mas foi isso. Essa consciência, assim como a de Jung, está me trazendo assim para um mundo muito simbólico, muito subjetivo. E apesar de que elas não foram pessoas simbólicas e subjetivas de um todo, né? Foram pessoas realizadoras. Mas eu não sou uma pessoa de vulto, né? Eu sou um ser normal, um serzinho comum, uma pequena e expressiva alma, né, em evolução, querendo aumentar a minha circunferência da minha aura, mas a gente chega lá. Bom, gente, então é isso. São essas duas consciências que eu tenho para falar até agora. Terá a terceira também. E para completar esse assunto aqui, essas consciências,
ladinho sombra, né? Pequenininho, é um ladinho sombra pequeno. Estou tentando compensar agora com as próximas consciências que eu solicitei, assim, consciências mais voltadas para a ação. Deixa eu dar um spoiler, 3 mulheres que eu solicitei, assim, e uma delas é um fenômeno. Uau! Então vamos lá. Este foi o vídeo. Eu espero ter ajudado assim, as pessoas que estão em fase, em processo ou que já pediram. Deixem para mim aí a experiência de vocês. Vamos trocar, gente, porque é uma responsabilidade muito grande de quem está evoluindo, está tentando fazer desse espaço que é a Terra um espaço melhor, não é? Mais consciente. Não precisamos fazer isso na luta, nas cruzadas, né? Nas guerras, mas a gente tem esse compromisso, é algo que nós precisamos passar. Nós sempre vamos reverenciar quem começou tudo isso, que é o professor Hélio. Nós sempre, eu estou falando por mim, eu sempre irei mencionar as fontes de onde eu bebi. Então, é uma forma de ser grata, mas nós temos os nossos públicos, nós temos nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente precisam ter acesso a esse conhecimento. Tem muita gente na internet falando sobre o mesmo assunto, mas os nossos próximos precisam ouvir de nós o que é isso, de uma forma que a linguagem consiga atingir. Certo, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Só tenho que agradecer a todos que estão comentando, se inscrevendo aqui no meu canal. Muita paz para todos. Eu amo vocês e essa é a minha grande família universal. Eu agora penso, ajo e falo sempre. Eu amo as pessoas, eu amo, simplesmente. Não é para entender mesmo, não. Entender, não. Amar. Sem aquele velho clichê, né, de felicidade tóxica, não é isso. É quando a gente toma uma compreensão mesmo genuína do que somos nós, que vê que não há uma divisão, que é uma tolice a separação, a gente passa a entender isso e fica um pouco boba mesmo, mas nada que fuja, né, nada que fique fora da curva, né. Então tá, gente, muita paz para todos. Amo vocês.